Olá pessoal, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional, o nosso tempo de buscar um pouco mais do Senhor. Eu creio que esse é um tempo muito especial, porque aqui a gente medita, a gente pensa um pouco a respeito das coisas que Deus escreveu na palavra, que deixou para nossas vidas. E o tema de hoje é sobre compreensão, baseado na compreensão de Jesus, no amor de Cristo, no que Ele suportou por nós. E como ele mesmo falou em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou nesse mundo? Fazendo bem e ajudando as pessoas, e deixando exemplos para nossas vidas. E talvez esse exemplo que ele deixou seja um dos mais difíceis para a gente seguir. Agora aqui Jesus foi condenado à crucificação, não apenas a morrer, mas morrer de uma morte de uma maneira trágica, uma maneira realmente assim horrível. Era, além de ser uma morte extremamente dolorosa, vamos dizer assim, ela também trazia um peso de humilhação. E ele era Deus, o nosso Criador. Ele estava conosco. Ele estava naquele povo, aquele povo condenou. Mas ele, mesmo nesse tempo difícil ali, ele mostrou compreensão, amor, tolerância. E é interessante a gente ler esse texto. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 23. Perdão, a partir do versículo 26. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 26. Tá? Então diz assim o texto bíblico. Então os soldados levaram Jesus no caminho, e eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz, que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando ela estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida tiraram a sorte com os dados. Os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando, e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu, né? Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: se você é rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultavam Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém o outro repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse Jesus: lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade.
hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, a gente vê aqui nesse texto a humilhação que Jesus passou, o sofrimento que ele enfrentou, sendo ele quem ele era. Ele foi preso, ele foi condenado como um criminoso qualquer. E foi condenado uma forma de morte assim que era exclusiva para rebeldes, pessoas que realmente tinham feito coisas terríveis. E aqui existem muitas lições para nossas vidas, muitas coisas que a gente pode aprender. A primeira é a tolerância de Jesus, o amor, como eu falei. Ele ora ao Pai: Senhor, eles não sabem o que fazem. Irmãos, às vezes a gente tem que entender que as pessoas, o mundo, o próprio Paulo fala que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal. Efésios, capítulo 6, 12, fala sobre isso. Que as pessoas, às vezes, elas estão cegas, elas não compreendem as grandezas espirituais, as coisas de Deus. Se o próprio Cristo sofreu do jeito que ele sofreu, tomara nós, irmãos. Por isso que nós devemos permanecer firmes, sem desanimar, e entender que as pessoas às vezes não vão compreender as coisas espirituais, e ponto final. Não adianta você ficar se debatendo, brigando, tentando convencer. Jesus fez milagres maravilhosos, ressuscitou pessoas, mas mesmo assim ele foi condenado por líderes religiosos. Por quê? Porque o que ele falava e o que ele defendia ia contra a religião daquele período, a crença da grande maioria. Às vezes as palavras, irmãos, as pessoas nos condenam, nos acusam, porque o que a gente tem falado, por mais que pareça ser a coisa melhor do mundo para nós, para eles cai como condenação, absurdo, loucura. Porque a palavra também fala que a mensagem da cruz é loucura para quem se perde. Então tenha paciência, seja compreensivo e tenha tolerância mesmo. Tolere, suporte mesmo. Ame as pessoas, mesmo aquelas que estão te acusando. É fácil? Não, não é fácil. E como é que a gente consegue fazer isso então? Com a ajuda do poder de Deus. Por isso que ele falou: eu vou mandar o Auxiliador, o Espírito da verdade. Porque se não fosse ele, nós não suportaríamos, irmão, viver uma vida autêntica. Jesus sofreu por nós. Ele não precisava ter passado por aquilo, mas ele passou. Então, irmão, aprenda com esse texto que nós também vamos passar por alguns entraves na vida, por amor a Deus, pela convicção que nós temos na nossa fé. Interessante também que nesse texto ele fala de perdoar. Ele ora a Deus, mesmo aqueles que estavam acusando ele: perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Aprenda a perdoar. Aprenda a entender que eles não entendem. É isso que tu tem que trazer paz ao teu coração. As pessoas às vezes não compreendem. E deu. E como é que vai compreender? Através da nossa oração, através do nosso testemunho. Interessante que ali a gente vê o agir de Deus. A última pessoa que ele salva ali na cruz, que ele salva nesse período, vamos dizer assim, aquele cara ali, do lado de Jesus, onde ele aceita Cristo ali. E Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E esse cara não foi batizado, não fez curso bíblico, não frequentou igreja, nada, mas recebeu a salvação. Sabe por quê? Porque ele creu em Jesus. Ah, mas ele era um criminoso? Era, mas ele creu em Cristo. Entendam isso. Quando nós acreditamos em Cristo, entendemos a mensagem da cruz, encontramos salvação e encontramos misericórdia. Amém, irmão? Que Deus te abençoe. Entenda essa mensagem. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor operou lá na cruz, Senhor. Pela paciência que o Senhor demonstrou, pela misericórdia ali naquele momento de sofrimento, indo até o Calvário, Pai. Ainda orou por nós, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu agir, Senhor. Agora me ajuda, Senhor, a ter esse espírito, ter essa atitude que o Senhor teve de misericórdia, de bondade, de poder perdoar, Senhor. Porque às vezes eu confesso, Senhor, não é fácil, Senhor, quando a gente é machucado, é ferido, Senhor. Agora derrama do teu espírito sobre a minha vida, a vida do meu irmão que está me ouvindo agora, para que ele possa ser paciente também, amoroso, que possa tolerar realmente as injustiças e confiar na justiça que vem do Senhor. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, gostaria da sua ajuda. Esse é um momento que a gente sempre fala de algumas atividades que nós vamos fazer. Dia 12 a gente vai ter um trabalho legal para o Dia das Crianças. Que eu queria convidar você nos ajudar com cestas básicas. Muitas pessoas têm ajudado, muitas pessoas têm contribuído, mas sempre no final do mês eu gosto de lembrar porque acabam nossos estoques. Se você puder ajudar, nos ajude, para que a igreja não pare de servir, que a igreja não pare de fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, que é ajudar o necessitado, e também com doações de roupas, porque isso é importante para nós. O nosso trabalho com os moradores de rua e tantas famílias que nos visitam. Então, se você puder contribuir, ajudar, mandar roupas, mandar alguma coisa, entre em contato. Eu agora estou tendo uma certa dificuldade que o nosso carro que pega esse material quebrou. Eu peço até oração para a gente poder dar um jeito de arrumar esse carro, que está fazendo muita falta, para fazer até o nosso trabalho social. Mas aí eu quero pedir oração, porque eu sei que se você orar, Deus ele dá o recurso, ele abre as portas, tá bom? Irmãos, também quero lembrar dos nossos projetos de música, de futebol que acontece também lá com a criançada, aula de dança, tantos projetos sociais que a gente tem feito para integrar a criançada, a juventude, nos caminhos do Senhor e, acima de tudo, tirar elas desse mundo cheio de violência, que a principal ideia nossa é a prevenção. Não permitir que entre nos caminhos das drogas, nos caminhos das trevas mesmo, Pai. Porque é isso que tem destruído a rapaziada, a juventude. E não adianta só falar. A gente tem que agir. E só tem um jeito de agir, fazendo coisas que agradam a Deus e que realmente produzam no coração delas alegria, esperança, amor, compreensão e tantas coisas. Nos ajude em oração, acima de tudo, orando, e contribua de alguma maneira, com roupas, agasalhos, até financeiramente, se for possível, para que a gente possa continuar e abrir outros projetos, porque isso é a igreja que faz diferença, isso é a igreja verdadeira. E lembre de estar orando pelas nossas eleições que estão chegando agora. Escolha os candidatos realmente que temem a Deus, não que se dizem temente a Deus, porque nós precisamos ter bons representantes aqui no nosso estado. Amém? Que Deus abençoe. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.